ao Espírito Santo, e nós falamos também que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Hoje eu quero falar com você sobre como que você cultiva a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus. Como cultivar? Como é que eu faço, pastor? Como é que eu faço para cultivar, para ter intimidade com o Espírito Santo de Deus? Então, eu quero ensinar você nessa noite a você cultivar a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se, cristianismo não é um conjunto de normas e regras. Cristianismo não é só vir na igreja. Cristianismo não é só ler a Bíblia. Cristianismo não é só fazer orações. Cristianismo não é somente frequentar uma Connect ou fazer um estudo bíblico ou fazer uma teologia. Não! Cristianismo é intimidade com o Espírito Santo de Deus. Se você não tem intimidade com Deus, nada vai funcionar na sua vida. Se você não viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo de Deus, nada vai funcionar na sua vida. Por quê? Pastor, mas eu posso só ler a palavra? Você pode ler a palavra. Posso praticar a palavra? Pode praticar a palavra. Não só pode, como deve. Mas se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, você não vai ter revelação no seu coração da palavra de Deus. E a Bíblia fala que quando nós não temos intimidade com o Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que nós estamos suscetíveis ao erro. Por quê? Porque a Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus diz, que o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz a toda a verdade. É o próprio Espírito Santo quem nos mostra o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que nós devemos ou não devemos fazer. É o Espírito Santo quem nos conduz a toda a verdade. Os discípulos, lá em Atos, se você ler o livro de Atos, você vai ver que os discípulos, eles não tinham a Bíblia, eles não tinham o Novo Testamento. Os discípulos, eles só tinham o Velho Testamento. O Novo Testamento foi escrito pelos discípulos de Jesus. Através de quem? Através do Espírito Santo. Lá em Timóteo, a palavra de Deus diz que toda a palavra ela é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que inspirou alguns homens a escreverem a palavra de Deus. Então olha só, quando você junta a palavra com o Espírito, aí a palavra tem poder na sua vida. Aí a palavra tem poder de transformar. Aí rios de águas vivas vão fluir do seu interior. Palavra sem o Espírito, ela é letra, ela é logos. Ela é somente a letra. Agora, quando você junta a palavra com o Espírito, ela se torna rema na sua vida. Rema é a palavra revelada, é a palavra produzindo efeito, é a palavra produzindo transformação na sua vida. Por isso que muitas vezes você lê a Bíblia e você não entende nada, você não consegue discernir nada, você não consegue ver nada. Por quê? Porque está faltando um pouco de intimidade com o Espírito Santo. Oração. Então, eu quero falar agora. Abre lá em Efésios capítulo 5, 17. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ver o que a Bíblia diz aí. Efésios capítulo 5, 17. Olha só. O apóstolo Paulo falando para a igreja de Éfeso, ele está dizendo assim, ó, por isso não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Olha só, ele está falando, olha irmãos, não sejam crianças, não sejam imaturos, não sejam necios, sabe? Vocês precisam de uma coisa, vocês precisam entender a palavra, a vontade do Senhor. Ele está falando, vocês precisam entender a vontade do Senhor. O que é a vontade do Senhor? Aí olha só no versículo 17, 18 que ele diz: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Olha só, aqui ele fala algo para que a igreja possa fazer. Olha irmãos, não sejam insensatos, procure saber qual é a vontade do Senhor. E no versículo seguinte ele fala sobre qual é a vontade do Senhor. Ele
está falando, olha, não vos embriagueis com vinho. Por que ele está falando? Porque há uma semelhança entre a embriaguez com vinho e o ser cheio do Espírito Santo. Uma outra oportunidade eu falo sobre, já preguei sobre isso. Mas olha só, ele está falando que a vontade do Senhor é que nós sejamos o quê? Cheios do Espírito Santo. Amém? Então olha só, e aí ele continua dizendo, vai, avança aí. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, pode passar, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus. Por que o apóstolo Paulo então está falando aqui que nós não devemos nos embriagar com vinho? O vinho, ele simboliza alegria. Toda vez que você pegar vinho na Bíblia, o vinho ele simboliza alegria, só que é uma alegria natural. A embriaguez, quando a pessoa se embriaga com uma bebida alcoólica, a bebida alcoólica ela produz uma alegria natural, uma alegria instantânea, uma alegria que dura pouco tempo. Por isso que o apóstolo Paulo está falando, olha, não se embriaguem com vinho, porque o vinho ele produz uma alegria que vai durar pouco tempo. Mas encham-se do Espírito, por quê? Porque o Espírito ele produz uma alegria constante. Então aqui o apóstolo Paulo ele está falando, olha, porque quando você é cheio do Espírito Santo, aí volta aí para o versículo 19, ele está falando, quando vocês se enchem do Espírito Santo, vocês vão se reunir, vocês vão começar a falar entre vós com salmos, vocês vão falar com hinos, vocês vão cantar cânticos espirituais, vocês vão cantar e louvar o Senhor de coração, olha lá o versículo 20, e sempre vão dar graças a Deus por tudo. Então olha só, quando você é cheio do Espírito Santo, as coisas espirituais passam a ter uma normalidade na sua vida. Mas quando você está faltando, não tem a intimidade que deveria ter com o Espírito Santo, muitas vezes o se reunir não vai ser uma coisa tão boa, tão legal. Se reunir muitas vezes vai sair fofoca, se reunir vai sair intriga, ou se reunir vai sair umas coisas não muito legais. Aí o espírito de facção vem, o espírito de facção faz coisas terríveis, muitas vezes sai briga, muitas vezes nem parece que é uma reunião de cristãos. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós queremos cada vez mais falar da palavra, nós queremos cantar hinos, nós queremos ter reuniões cheias do Espírito Santo, cantar cânticos espirituais. Tem gente que nem sabe o que é um cântico espiritual. Por quê? Porque falta intimidade com o Espírito Santo. Você começa, mesmo na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora que você está passando por uma luta, mas você vai ter aquele cântico lá, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Eita glória! Você é cheio do Espírito Santo, mesmo na dificuldade, você entende que Deus está trabalhando na sua vida e que dias melhores virão. Que essa tribulação que você está passando não vai durar muito tempo, porque Deus é com você, as coisas vão melhorar. Mas quando falta o Espírito Santo, a gente fica reclamando, fica murmurando. A gente não crê, a gente não usa fé, a gente não se levanta contra a tempestade muitas vezes. Então, é importante cultivar a intimidade com o Espírito Santo para que você tenha uma alegria constante e para que você possa realmente viver o cristianismo verdadeiro. Então, como que eu cultivo isso? Como é que eu vou viver, passar a ser um crente cheio do Espírito Santo de Deus? O que eu preciso fazer para ser cheio, como o apóstolo Paulo está falando aqui? Que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Então, primeiro, como eu falei, a oração, já falei na primeira palavra, a oração é importante. Só que você precisa entender que oração não é só você falar. Oração é gastar tempo com o Espírito Santo de Deus. Oração é você falar, mas também buscar, ouvir e seguir e receber
direções do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você precisa ter esse tempo de intimidade com o Senhor. Você precisa parar para ouvir Deus falar com você. E se desde o primeiro dia você está praticando isso, eu tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, já começou a falar com você. Você já está começando a ouvir a voz dele falar no seu interior. Então lembre-se, toda vez que você orar, você tem 10 minutos para orar. Bom, aqui eu tenho 10 minutos para orar. Ora 5 minutos. 5 minutos, busque ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Como é que eu faço isso, pastor? O silêncio. Volte-se, lembre-se, o Espírito Santo habita dentro de você. Volte-se para dentro do seu interior. E fale palavras curtas. Espírito Santo, quero ouvir tua voz. Fala que eu estou aqui para te ouvir. Espere. Lembre-se, o Espírito Santo é uma pessoa. E a Bíblia diz que ele fala. Quantos creem que o Espírito Santo é uma pessoa? Amém. Quantos creem que ele fala? Amém. Então ele fala, irmãos. Talvez você possa se sentir tão ínfimo, tão pequeno, mas o Espírito Santo vai falar comigo? Sim. Ele te ama tanto, você é tão importante para ele, que ele quer falar individualmente com você. Aleluia. E o maior maravilha, o maior tesouro, o maior acontecimento que pode ter na vida de uma pessoa, não é ela ganhar na Mega Sena, não é ela ficar milionária, não é ela ter todos os bens, tudo aquilo que ela quer nessa terra. O maior acontecimento que pode acontecer na vida de uma pessoa é ouvir a voz do Espírito Santo. É o próprio Deus falando com você. Já parou para pensar nisso? É o próprio Deus querendo falar com você. Então isso é cristianismo. Isso é o cristianismo verdadeiro. É você não precisar de intermediários para ouvir a voz de Deus. Nós criticamos muitas vezes outras religiões cristãs que ficam falando, mas a sua religião precisa ter intermediário, você tem que ir até Maria, você tem que ir até não sei quem, para você poder falar com Deus. A minha não. Mas às vezes você está aqui, você não vai orar para Maria, mas você quer que o pastor ore para falar, para Deus falar com você. Você fica esperando uma pessoa, Deus usar uma pessoa para falar com você, enquanto Deus quer falar diretamente com você. Olha para o seu irmão e fala, você não precisa de intermediário para falar com Deus. Fala para o seu irmão assim, você não precisa de intermediário para Deus falar com você. Aleluia. A Bíblia não fala assim, buscar-me-eis e me achareis quando vocês pedirem oração para o pastor. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês pedirem oração para o profeta. Buscar-me-eis e me achareis quando vocês forem até na igreja do fulano de tal. Não. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o seu coração. O que é isso? Você desejar ouvir o Espírito Santo falar com você. Quantos aqui desejam ouvir o Espírito Santo falar com você? Então deixa eu falar. Sem você orar, não tem como ouvir a voz do Espírito. Por isso que uma das maneiras de você ter intimidade com Deus é você orar. Oração, o que é oração? Falar com Deus. Pastor, mas eu não sei orar. Sabe, irmão? Olha para a pessoa do seu lado e fala, você sabe orar. Você sabe conversar com as pessoas, não sabe? Tem gente que fala o dia inteiro, meu Deus do céu. Tem gente que não para um minuto de falar. Não conhece gente assim? Que fala o dia inteiro. Tem assunto, né? Eu falo até dormindo, né? Tem assunto para mais de meta. Do mesmo jeito, olha aqui para mim. Da mesma maneira que você conversa com as pessoas que estão à sua volta, você deveria conversar com o Espírito Santo. Oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Por que você não gosta de orar? Porque você entende oração como uma coisa religiosa. Você entende oração como algo maçante, como algo difícil.
Pastor, eu não oro porque quando eu vou orar, eu não tenho palavras para falar com Deus. Mas você tem palavras para falar com todo mundo e não tem palavras para falar com Deus? Conta seu dia para Deus. Coloque diante de Deus seus pensamentos. Os pensamentos que estão aí na sua cabeça aí, ó. Coloca para Ele e fala assim, ó, estou pensando nisso. Ó, Espírito Santo, ó. Esse negócio aqui não está legal. Senhor, abençoa meu dia. Espírito Santo, ó, estou nervoso. Espírito Santo, estou com raiva do meu marido. Tira isso do meu coração. Aleluia. Espírito Santo, eu não sei o que eu vou cozinhar hoje à noite. O que eu faço hoje à noite? Aí você pode achar engraçado e simples, mas oração é isso. É você trazer o Espírito Santo para a sua companhia. Espírito Santo, vou ter uma entrevista de emprego. Vai na minha frente, toca no coração daquela pessoa que vai me entrevistar. Você está andando na rua, você vê lá uma pessoa pedindo esmola, pedindo ajuda, sabe? Fala, Espírito Santo, abençoa a vida dessa pessoa, toca na vida dela, muda, transforma a vida dessa pessoa, salva essa pessoa. Às vezes eu entro, é raro tomar ônibus ou andar de ônibus, mas quando eu entro dentro do ônibus, eu vou passando, eu vou olhando para as pessoas, e quando eu sento no banco do ônibus, eu olho e falo assim, Senhor, salva todas essas pessoas, abençoa aquela mulher que está sentada ali, abençoa aquele rapaz, abençoa aquele casal, meu Deus, aqueles que ainda não foram salvos dentro desse ônibus, eu intercedo por eles, eu oro por eles, salva essas pessoas. Às vezes eu estou no meu trabalho lá e eu entro, já acontece muitas vezes isso, eu entro dentro do carro de um cliente, aí tem lá o atuar, tem guia, tem santinho, tem coisa. Eu já entro orando, já entro declarando. Eu declaro salvação sobre o nome desse carro, sobre essa família. Eu declaro que eles vão conhecer o Senhor, eles vão ver, eles vão ter uma experiência marcante de transformação de vida com o Senhor. Então isso é você ter intimidade com o Espírito Santo, é você estar conectado com o Espírito Santo de Deus. Oração é conversar com Deus. Oração é você falar com o Espírito Santo. Do mesmo jeito que você fala com as pessoas, fale com o Espírito Santo. Sabe, você conta intimidades suas para outras pessoas, para algumas pessoas que você confia, mas não tem coragem de contar com o Espírito Santo de Deus. Você conta suas necessidades muitas vezes para muitas pessoas, mas não tem coragem de contar suas necessidades para o Espírito Santo de Deus. E isso não é oração, é você contar suas necessidades, é você colocar os seus sonhos diante de Deus, é você colocar os seus pensamentos, é você colocar os seus sentimentos, é você colocar suas vontades, é você simplesmente acreditar que tem uma pessoa que está aí do seu lado e que você pode contar com ela. Amém. É o melhor amigo. O Espírito Santo é o meu melhor amigo. E ele quer ser o seu também. Tem coisas que eu conto com o Espírito Santo que eu não conto para minha esposa. Por quê? Porque se eu contar para ela, ela vai ficar nervosa, vai ficar preocupada, ela vai ficar. Então eu prefiro contar com o Espírito Santo, porque ele vai me ajudar. Aí eu só conto depois que resolver o problema, eu vou lá e conto para ela. Mas olha só, você tem que falar com o Espírito Santo. Não pode ter segredos entre você e o Espírito Santo que habita dentro de você. Tem gente que peca, comete um pecado, a primeira coisa que ela faz é fugir de Deus. Quando deveria ser o contrário, pecou, você deve correr aos pés do Senhor. Você tem que chegar e confessar, Senhor, pisei na bola, não está mais sobre a minha vida. Me cura, me liberta, me purifica desse pecado. Senhor, eu não estou conseguindo vencer esse pecado. Faz alguma coisa na minha vida, toca no meu interior, muda a minha mentalidade. Oração é isso. Oração é mais simples do que você imagina. Por isso que o diabo ele tenta fazer você entender a oração como algo religioso, porque o diabo não quer que você ore. O maior interessado que você não ore é o diabo, porque quando você ora, você gera intimidade com o Espírito Santo. Oração é trazer Deus para perto de você. Oração é trazer Deus para junto de você.
Oração é colocar Deus como participante da sua vida. Você quer que Deus participe da sua vida, mas você quer que Deus participe da sua vida somente em momentos de dificuldade. Mas Deus, Ele quer participar em todo momento da sua vida. Em todo tempo Deus quer fazer parte da sua vida. Nas horas difíceis, nas horas de alegria, nas horas de tristeza, nas horas de angústia, nas horas de necessidade, nas horas de paz. O Espírito Santo quer estar em todo o tempo fazendo parte da sua vida. Eu pergunto para você, quanto o Espírito Santo tem feito parte da sua vida nesses dias? Você quer saber o quanto? É o quanto você ora. É o quanto você tem parado para orar. É o quanto você tem convidado Ele para estar na sua vida. Se você ora 10%, você vai ter 10% de participação do Espírito Santo na sua vida. Se você ora 20%, é 20% de participação do Espírito Santo na sua vida. Se você ora 50%, 50% de participação do Espírito Santo na sua vida. Agora, se você ora 100%, aí o Espírito Santo vai estar 100% participando da sua vida. Porque o Espírito Santo ele é diferente do diabo. O diabo não precisa ser pedido para ele agir na sua vida. O diabo ele vem e ele tenta agir na sua vida sem ser pedido. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é um cavaleiro, ele é gentil, ele é educado. Ele só vem, só vai agir à medida que você permite que ele haja na sua vida. Ele só vai participar da sua vida à medida que você deixar ele participar da sua vida. Amém. Por isso que Jesus fala que o Espírito Santo ele é o nosso ajudador. Ele vai te ajudar. Ele não vai fazer por você somente, mas ele vai te ajudar. À medida que você quiser a ajuda dele, é à medida que ele vai te ajudar. À medida que você permite o agir dele, é à medida que ele vai agir na sua vida. À medida que você compartilhar e pedir aquilo que você quer dele, vai ser a medida que você vai receber dele. Amém, irmãos? Amém. Então a oração é imprescindível para a sua vida espiritual, para a sua intimidade com o Espírito. Segundo, leitura da palavra. Você precisa ler a palavra, por quê? Porque a palavra ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E toda palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, ela não só serviu nos tempos antigos, mas todos os princípios que o Espírito Santo, quando ele começou a operar aqui na terra, todos os princípios que Jesus ensinou através do Espírito Santo e os discípulos deixaram para nós, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então ele é atemporal. O que é atemporal? Ele serve para todos os tempos. Desde lá de 2000 anos atrás até hoje, aquilo que o Espírito Santo mandou homens inspirados por ele escrever serve para nós até hoje. Os princípios são eternos. A Bíblia, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz que as palavras dele são de vida eterna. Então são para a eternidade aquilo que ele ensinou. São princípios que você começa a viver aqui na terra e vão para a eternidade junto com você. Porque são princípios do céu. Não são princípios terrenos. São princípios que vêm do céu. Por exemplo, perdão. Perdão é um princípio que não é humano. É um princípio do céu. Que veio do céu para a terra. Primeiro Deus nos perdoou. Deus nos amou. Então o perdão, o amor, são princípios celestiais que foram liberados pelo Espírito Santo para as nossas vidas. E para que nós pudéssemos viver. Então muitas vezes você está buscando uma direção do Espírito Santo que já está na palavra. E o Espírito Santo quer que você aprenda com a palavra. E aí o que acontece? Quando você lê a palavra vai trazer iluminação e vai trazer entendimento para você. Por exemplo, tem irmãos que querem pregar a palavra. Não, eu quero ser pregador da palavra. E tem muitos irmãos também que têm dificuldade de falar de Jesus para as pessoas. Por quê? Porque não tem intimidade com a palavra. Tem uns que querem ser pregador,
mas não lê a palavra. Tem uns que querem pregar para as pessoas, mas também não lê a palavra. E outra, o Espírito Santo, muitas coisas que você vai passar no decorrer da sua vida, tem muitas coisas que ele vai trazer lembrança do que a palavra diz. Então o Espírito Santo, ele nos ensina através da palavra. Então você lê, mesmo que você não entenda, mas quando você lê, você guarda a palavra dentro do seu coração. Tem um salmo que diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então quando você lê a palavra, mesmo que você esqueça, mas se ela está dentro do seu coração, dentro da sua mente, o Espírito Santo vai usar essa palavra para falar com você. Então, por exemplo, você vai fazer uma coisa de errado lá, às vezes você nem sabe, percebeu que aquilo é errado, que aquilo é pecado, que aquilo vai prejudicar alguém, e quando você vai fazer, o Espírito Santo fala: olha, não faça isso, minha palavra diz isso. Aí você fala: nossa, a palavra de Deus diz, eu não posso fazer isso, porque eu não devo fazer isso, então não vou fazer. Por que você lembrou bem na hora que você vai fazer aquilo lá? Você lembrou da palavra, foi o Espírito Santo que trouxe lembrança dentro do seu coração. Por quê? Porque você leu. Você leu a palavra. Agora, se você não lê a palavra, como é que você vai entender princípios? Não adianta você querer dizer que é cristão e conhece princípios do reino de Deus se você não lê a palavra. O Espírito Santo vai falar e você não vai nem entender o que ele está querendo dizer. Então a palavra é importante. A palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Ele fala através da palavra. Se você cultivar intimidade com o Espírito Santo e começar a ler a palavra, você vai ver como que Deus fala como que Ele fala com você através da palavra. A palavra vai começar a brotar. Aquilo que é só palavra vai se tornar, como eu falei, aquilo que é logos, que é a palavra escrita, vai se tornar rema, que é a palavra revelada que produz transformação dentro do seu interior. Então, por exemplo, você quer ser um pregador, você não pode simplesmente chegar no dia que você vai pregar e fazer um sermão e chegar aqui e ministrar. Você vai ministrar rema, vai ministrar logos. Vai ministrar logos, você vai ministrar coisas que você não está vivendo. Somente algo que está escrito. Você transmitiu alguma coisa que foi escrita. Mas quando você tem intimidade com o Espírito Santo, não. Você vai perguntar para ele: o que é um pregador? Um pregador é aquele que transmite uma mensagem. Hoje eu estou aqui transmitindo uma mensagem do Espírito Santo para você. E ele está falando para você nessa noite: olha, me busque, porque eu quero ter intimidade com você. O que é um pregador? É aquele que transmite uma mensagem vinda de Deus para as pessoas. Mas se você não tem intimidade com a palavra, como que você vai transmitir uma palavra? E nem com o Espírito Santo, como que você vai transmitir uma palavra para alguém? Forte. Vai ser somente uma palavra falada. Vai bater e vai voltar. Mas quando a palavra é revelada, ela vai bater e ela vai entrar dentro do coração e ela vai produzir mudança na vida das pessoas. Eu creio que o Espírito Santo está produzindo mudança na sua vida hoje. Amém. Está mostrando coisas que você não tem conseguido enxergar. E muitas vezes você reclama, você fala assim: ah, mas Deus não me ouve. Ah, mas Deus não me ouve. Você tem orado, não tem orado tanto. Tenho trabalhado tanto. Tenho feito tantas coisas, mas Deus não me ouve. Por que Deus te ouve? Deus, além de te ouvir, Deus te vê. O problema é que você não para ouvir o que Ele tem a falar com você. Se você não ora como deveria orar, se você não lê a palavra como deveria ler, então você não está parando para ouvir o Espírito Santo falar com você. Porque com certeza, se tem uma coisa que Deus não rejeita, se tem uma coisa que o Espírito Santo não rejeita, é oração. Se você for ler na Bíblia, se você pegar para estudar a Bíblia sobre oração, você vai ver que Deus não rejeita a oração. Tem algumas orações que são rejeitadas sim, mas oração de coração puro, quebrantado e contrito, Deus não rejeita.
esse tipo de oração que você pede ajuda para o Espírito Santo, ajuda para Deus, esse tipo de oração Deus nunca vai rejeitar, porque Deus sempre quer te abençoar. Oração, clamor, oração de coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai rejeitar. Oração que é um pedido para pessoalmente para você. Qual tipo de oração que Deus não que Deus rejeita? Orações estúpidas. Orações estúpidas. Esse tipo de oração Deus rejeita. Senhor, mata ela. Senhor, acaba com a vida desse homem para mim. Senhor, olha o que esse cara está fazendo para mim. Desce um raio na cabeça dele. Oração estúpida. Deus não ouve esse tipo de oração. Espera Deus não ouvir nada. Mas olha só, oração com o coração quebrantado e contrito, Deus sempre vai ouvir. Talvez você tenha orado desse jeito, com o coração quebrantado e contrito, mas você não tem parado para ouvir o Espírito Santo falar com você. Por isso que você não tem resposta, você não tem lido a Bíblia, você não tem parado para ouvir o Espírito Santo, aí você não consegue ouvir, não consegue ver, não consegue enxergar aquilo que o Espírito Santo quer mostrar para você. Então, ore da maneira certa e leia a palavra também todos os dias, mesmo que você não entenda. Mesmo que você não entenda, não deixe de ler. Como é que eu tenho intimidade com o Espírito Santo também? Através da adoração, através do louvor e da adoração. Você precisa aprender a entregar o seu louvor e a sua adoração espontânea, pessoal e íntima para Ele. Por exemplo, tem gente que só adora ao Senhor dentro da igreja. Tem pessoas que tem o dia e o horário para ele entregar a adoração dele. É um domingo, 6 horas da tarde. Esse é o dia e o horário que eu entrego minha adoração para Deus. Você nunca vai experimentar, vai ter experiências com o Espírito Santo, se o dia e o horário de você entregar adoração a Ele é o domingo, 6 horas da tarde. E ainda chega atrasado ainda. Você precisa experimentar a adoração espontânea. Você vem cá rapidinho, sobe aqui dentro. Você precisa experimentar a sua adoração pessoal. Aqui na igreja, olha aqui para mim. Aqui na igreja é adoração coletiva. Mas você tem que entregar a sua adoração pessoal e íntima. Olha só, se você não tem adorado ao Senhor intimamente com Ele, dificilmente você vai sentir a presença dele junto com você. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus ele habita no meio dos povos. Deus não rejeita a adoração. Quando você se volta para o Espírito Santo para adorar, o Espírito Santo se manifesta para você. Quando você adora em espírito e em verdade, o Espírito Santo se manifesta para você. Então você precisa ter períodos de adoração. Você pode adorar na sua casa, você pode adorar dentro do carro, você pode adorar no seu trabalho, e você vai sentir a presença do Espírito Santo no seu interior. Então, em sua casa, coloque um louvor, comece a cantar, comece a adorar o Senhor, volte-se para Ele. Você pode estar trabalhando, por exemplo, no meu trabalho eu faço muito isso. Estou trabalhando, eu coloco um louvor lá e eu começo a cantar. Estou trabalhando e estou adorando. Quantas vezes eu sinto a presença do Espírito Santo? Quantas vezes no meu trabalho eu ouço o Espírito Santo falar comigo? Tem horas que eu estou lá, eu começo a falar em línguas. E aí eu estou lá trabalhando, chega um cliente, eu olho para ele e falo, baixar a maré.
seus olhos aí. Você pode cantar ao Deus que me deu tudo. Eu dou meu coração. Você pode cantar para ele na sua casa isso. O perfume mais caro derrama aos seus pés. Imagine você indo trabalhar e cantando isso ao Espírito Santo. Seja adorado através de mim. Imagine você lavando a sua louça, limpando o chão e cantando isso para o Espírito Santo. Te entrego toda a minha devoção. Imagine você tomando seu banho e adorando ao Espírito Santo. Eu te entrego toda a minha devoção. Você dirigindo e adorando. Jesus, receba o melhor que eu posso. Talvez o seu melhor seja ali na hora que você está trabalhando, seja ali na hora que você está lavando a louça, seja ali no seu caminho, no seu trabalho. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra a procurar aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Sabe o que acontece, irmãos? Você começa assim, daqui a pouco você começa a chorar, porque uma presença te invade. A presença te invade assim, você começa a sentir uma alegria fora do comum. Você começa a dar vontade de chorar, a vontade de pular, a vontade de gritar. É a presença do Espírito Santo te inundando, fazendo rios de água viva fluir dentro de você. É isso que te fortalece. É isso que te fortalece. Adoração é importante na intimidade. Quando você adora, você está chamando Ele para perto de você. Vem, Espírito! Eu estou aqui me abrindo diante do Senhor. Eu estou aqui desejando o Senhor. Adoração é invocação. É chamar Ele para perto, é trazer Ele para junto, é abraçá-lo, é desejá-lo, é querer estar junto com Ele, é se entregar de corpo, alma e espírito a Ele. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Sabe, um dos nomes do Espírito Santo é o amado da minha alma. Quem conhece o Espírito Santo o ama, o deseja, quer estar junto, quer estar perto. Entregar tudo, mas não ter segredos com Ele. Você precisa praticar isso. Ei, vamos fazer um pacto nessa noite. Eu e você. Vamos invocar mais a
mais Ele no nosso dia a dia. Quantos estão comigo nisso? Quantos estão comigo nisso? Desejar mais a presença dEle no seu dia a dia. Adorá-lo no seu dia a dia, buscando mais, querendo mais. Ah, irmão, sua vida não vai ser mais a mesma. Você vai sentir uma alegria, você vai sentir um prazer, você vai sentir um gozo, você vai sentir uma presença com você. Aleluia. Você vai enxergar as coisas de uma maneira diferente. As coisas à sua volta você vai começar a enxergar de uma maneira diferente. Você vai olhar as pessoas de uma maneira diferente. Você não vai enxergar mais as pessoas com a sua ótica. Porque quando você se enche do Espírito Santo, quando você tem intimidade com Ele, você começa a enxergar as coisas da maneira que Deus enxerga. Porque Ele começa a ensinar, Ele começa a te mostrar, Ele começa a transformar você por dentro. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz aí. Mas eu afirmo: andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da sua carne. Nós vivemos em uma luta constante, uma guerra. Hoje em dia, baixa um pouquinho. Hoje em dia é difícil, mas antigamente passavam uns desenhos na televisão, quando eu era criança. Tem alguns aqui que quando eu era criança tinha nem nascido ainda. Mas passavam uns desenhos, não sei se hoje passa. Passavam uns desenhos que de um lado ficava um anjinho, do outro lado ficava um demoninho, um diabinho, né? Quem já viu esses desenhos aí? Do lado tinha um anjinho, do outro lado um diabinho. Aí o anjinho ficava falando para ele não fazer as coisas erradas e o diabinho ficava incitando ele a fazer as coisas erradas. Sabe que isso é uma realidade. Nós temos dentro de nós duas naturezas. A natureza carnal, que é a natureza que está debaixo do pecado, que é a natureza do velho Adão. E nós temos a natureza espiritual, que é a natureza de Jesus, o novo Adão, que é a natureza do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. E dentro de nós há uma guerra, porque a sua natureza carnal, ela pende para o pecado, ela pende para você pecar, é o diabinho. Fica te tentando para você pecar, levando você ao tentando conduzir você ao erro. E a natureza, onde é o anjinho, que é o Espírito Santo, querendo trabalhar em você, querendo transformar o seu interior. E aí o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca vocês vão satisfazer os desejos da carne. Quando você se enche do Espírito Santo, você quer distância da carne, você quer distância do pecado, você quer distância daquilo que te prejudica. Mas quando você não vive uma vida de intimidade com o Espírito Santo, você vive tropeçando lá. Você vive tropeçando. É aquilo que o apóstolo Paulo fala assim: olha, o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E o bem que eu quero, eu acabo não fazendo. Então olha só, você sabe que aquilo é errado, você sabe que aquilo é pecado, você sabe que aquilo vai te prejudicar, mas parece que você não consegue vencer, vai lá e faz. Você sabe que aquele pensamento é errado, você sabe que aquele pensamento vai te prejudicar, mas você fica tentado a cometer esse erro. Isso é a carne. A carne, ela quer te levar você para longe de Deus.
que a nossa carne, ela já foi corrompida. Então, quando você se enche do Espírito, quanto mais você for cheio do Espírito, mais distância você vai querer das coisas da carne. E olha o que ele está dizendo aí, versículo 17. Olha só. Porque a carne luta contra o Espírito. Lembra que eu falei? Os dois ficam guerreando ali por você. E o Espírito contra a carne. Elas se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Então, às vezes você quer vencer o pecado, mas a carne está vencendo você. Por quê? Porque está faltando você ser cheio do Espírito. E aí ele diz, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. O pecado já não tem domínio sobre você. Você não precisa ficar lutando contra o pecado, porque o pecado já não te domina mais. Pode passar. E aí ele diz, olha, as obras da carne são evidentes. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. É sobre as obras da carne. E aí eu pergunto para você assim, ó, olha para mim. O Jorge é bonitão, mas olha para mim. Obrigado. Olha aqui para mim. As obras da carne é fácil de você identificar. Se tem alguma dessas obras que você tem praticado, porque está faltando o Espírito aí. Está faltando intimidade com o Espírito Santo. Quais são as obras da carne? Moralidade, impureza, indecência. Pode passar. Idolatria e feitiçaria. Veja bem, irmãos, essa semana aqui é uma semana que as obras da carne estão fluindo lá fora. Não é verdade? Essa semana eles celebram a carne. Lá fora no mundo eles estão celebrando a carne. E olha só. Lá tem, volta aí. Moralidade. Sim ou não? Pureza. Indecência. Idolatria e feitiçaria. Eu peguei um vídeo hoje, mas eu vou passar para os irmãos. Essa semana eu vou colocar lá no WhatsApp da igreja. Você olha, amanhã eu vou colocar. Um cara lá, numa escola de samba, acho que é os líderes lá da escola de samba, falando sobre o que é feito durante o desfile da escola de samba. Tudo tem um simbolismo espiritual. Tem um ponto lá da escola de samba que é o ponto de iniciação. Tem um ponto lá que é o ponto onde eles invocam. Olha, ele falou isso nítido. Aqui, esse ponto aqui é onde invocamos os espíritos. Invocamos até os espíritos mortos. Para que quando der o sinal para entrar na avenida, estejamos todos possuídos pelas entidades. Tem crente que gosta de carnaval. Um vídeo, e esse ano ele falou, olha só, ele falando assim, ó, esse ano de 2025 é um ano crucial. Olha só. Por quê? Porque portais estão sendo abertos. E esse ano aqui é o ano em que eles vão mais afrontar a Deus e o cristianismo. Tem um vídeo lá, um homem lá está vestido de demônio. E esse demônio, em volta do demônio, uma entidade grande, e esses vários demônios em volta dele, e um ritual é feito ali, irmãos, coisa maligna, coisa terrível, terrível. Então, essas são as obras da carne. Olha aí, inimizades. Às vezes dentro da igreja, nós vemos inimizades. O que tem inimizade dentro da igreja? Porque falta o
rivalidades. Como pode um irmão rivalizar com o outro? O que falta? O Espírito. Ciúmes. Misericórdia. Ambição. Ira. Egoísmo. Discórdias. Espírito de facção. Partidarismo. Tomar partido. Falta o Espírito. Inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, quanto às quais nos previno, como já nos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Fora em nome de Jesus. Amém. Todas as obras da carne. Amém. E olha só, mas então essas coisas estão na vida daqueles que andam na carne, não são cheios de Espírito. Isso é a importância de você ter intimidade com o Espírito. Pode passar. Agora olha só, pode passar. Mas o fruto do Espírito, é amor. Amar até os seus inimigos. Quando você é cheio do Espírito, você consegue amar até aqueles que não te amam, até aqueles que te odeiam. Isso só pode acontecer na vida daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Impossível, pastor, eu amar essa pessoa, porque você ainda não está cheio do Espírito. Porque quando você está cheio do Espírito, você olha para as pessoas, como eu falei, com o olhar de Deus, não com o olhar da carne. Porque quando você era pecador, olha aqui para mim, lá em Romanos, capítulo 8, a Bíblia diz que quando nós ainda estávamos em pecado, o Senhor nos amou e nos resgatou e nos transformou. Nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo assim Deus nos amou. Quando você se enche do Espírito, o amor de Deus é derramado dentro de você. Você não consegue sentir ódio nem dos seus inimigos. Você tem um sentimento de misericórdia, um sentimento de empatia, um sentimento de que essa pessoa merece ser salva, merece ser transformada e merece receber aquilo que você já recebeu. Volta lá, volta lá. Dá para deixar lá em Gálatas. Gálatas 6, 5, 16, 17, 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, pode passar, galera. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Isso, volta. Amor, alegria. Olha para a cara do seu irmão aí, você tem cara de feliz aí. Se ele não conseguiu sorrir para você, está faltando o Espírito aí. Se ele deu um sorrisinho, pelo menos abriu assim o lábio um pouquinho, já tem um pouco do Espírito aí. A obra de Deus só pode ser feita com alegria. Se está faltando alegria, está faltando o Espírito. A vida cristã é uma vida de alegria. Ela pode ter alguns momentos de dificuldade, porque Deus usa a dificuldade para te moldar, mas ela é uma vida de alegria. Mesmo na hora da tristeza você consegue ter alegria. Mesmo na hora, esses dias atrás eu vi um vídeo de um velório de um pastor. E os irmãos estavam lá, irmãos, não era nem adoração, era louvor comendo, os irmãos dançando, pulando, no velório. Mas são crentes, tem alegria até no velório. Isso é poderoso. Alegria, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Fala para o seu irmão, a alegria vem. Você é cheio de Espírito. Paz. A paz que o Espírito Santo nos dá, olha aqui para mim. A paz que o Espírito Santo nos dá
ela excede o nosso entendimento. É você estar passando por uma tribulação, por uma dificuldade, por um problema, por uma luta tão grande, mas aquilo não consegue impedir você de dormir. Mesmo assim você deita na cama e dorme. Não te abala, não tira você do controle. A paz que o Espírito Santo proporciona faz você se tornar uma pessoa controlada. Não é aquela pessoa que está aqui na igreja, aí amanhã você vai lá e fala, chorando de desespero, porque tem alguma coisa errada. Não, você está tranquilo. O mundo está caindo na tua cabeça, mas você está tranquilo. Por quê? Não é porque você está nem aí com a coisa, não. É porque você confia no Senhor. Você sabe que Deus vai fazer. Que Deus está no controle. Que Deus é contigo. E você e Deus junto é maioria. Então nada pode parar você. Essa é a paz que o Espírito Santo coloca. Paciência. Pergunta aí. Se você está com seu marido, com sua esposa lá, pergunta, está faltando paciência aí? Um dos sinais que você é cheio do Espírito Santo é as pessoas chegarem e falar para você, você é paciente, hein? Como você é paciente? Se fosse eu, já tinha estourado. Se fosse eu, já tinha feito isso. Se fosse eu, já tinha feito aquilo. Se fosse eu, já tinha dado na cara. Se fosse eu, já tinha mandado embora. Se fosse eu, já tinha xingado. Se fosse eu, já tinha soltado as cachorras. Mas o Espírito Santo te dá a paciência. Aí o que é cheio do Espírito Santo fala assim, se fosse eu quando eu não tinha o Espírito Santo, eu também faria a mesma coisa. É graças a Deus que o Espírito Santo me deu paciência. E eu quero te dizer que tem uma maneira do Espírito Santo te dar paciência. Você sabe qual que é, né? Quantos aqui precisam de paciência? Levanta a mão. Só 3 irmãos aqui, o resto é tudo cheio de Espírito. Eu acho que você já leu sobre a paciência, né? Por isso que você não quer levantar a mão, né? Sei. Sabe como que Deus dá paciência? Trazendo tribulação sobre a sua vida. Você sabia disso, né? Por isso que você não levantou a mão, né? Agora o irmão no fundo se arrependeu de levantar a mão. Tribulação produz paciência. Mas a paciência é um fruto do Espírito na sua vida. Todos vão ter que passar por isso. Benignidade, bondade, fidelidade, passa aí, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há condenação, não há julgamento. Contra essas coisas não há demônio que resista a você. Amém. Então, os frutos do Espírito, eles vêm sobre a sua vida quando você entra em intimidade com Ele. Passa a fluir dentro de você. Quando você olha para você, nem mesmo você se reconhece como eu estou sendo mudado. Você pode olhar para você hoje e dizer assim, como eu estou sendo mudado pelo Espírito Santo? Aleluia! A intimidade com o Espírito Santo vai produzir isso na sua vida. Se está faltando essas coisas na sua vida, está faltando o Espírito. Eu pergunto para você nessa noite, quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Amém. Quantos aqui vão começar a buscar intimidade com o Espírito Santo? Nos coloque de pé em nome de Jesus.
Eu espero que você já esteja nessas 3 semanas já cultivando essa intimidade com o Espírito Santo. Eu espero que nessas 3 semanas você já está começando a ter algumas experiências com o Espírito Santo. Já está começando a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você se voltasse para dentro de você, onde o Espírito Santo de Deus está. Nós vamos cantar esse louvor, depois eu vou orar para você. Mas esse louvor é a sua oração nessa noite ao Espírito Santo. E você pode chamá-lo, desejá-lo. Comece pela adoração. Sabe, todas as vezes que você for buscar o Espírito Santo de Deus, comece pela adoração, depois ore, depois leia a palavra, pare para ouvir Ele falar com você. Feche seus olhos. Você pode orar agora, você pode chamar Ele para perto de você. Você pode aumentar o seu clamor, aumentar o seu desejo, a sua intimidade. Você pode agora começar a chamá-lo cada vez mais perto de você. Aumente o seu desejo, a sua expectativa por Ele. E você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Oh Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. Se você não sabe a letra, pode cantar aqui. Pode olhar no monitor. Dizer Espírito. É a sua adoração. Derramo as teus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Isso é entrega, é você se entregar a Ele. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Quando você adora Jesus, você está adorando ao